Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Eu saúdo a todos os irmãos que estão aí nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma live em que Deus está proporcionando para você que está nos assistindo. Estamos dando início a mais um culto, estamos dando início a mais um trabalho de adoração, de louvor, de glória, de honra ao Senhor. Você que já entrou nessa live, já vá mandando o link para os seus amigos, vá construindo salas, porque você não sabe como está talvez o seu vizinho, a sua vizinha, né? Então vá compartilhando com os seus amigos, porque Deus tem grandes coisas a fazer neste lugar, nessa noite, neste culto. O nosso pastor não pôde estar presente e nos pediu que pudéssemos estar dando início a esse culto. Então, seja bem-vindo mais uma vez, vocês que estão nos acompanhando. Nós temos conhecimento de pessoas que estão nos acompanhando do Tocantins. Um grande abraço aos irmãos do Tocantins. Temos gente nos acompanhando da Bahia, nossos familiares, né, estão nos acompanhando, gente de Minas Gerais. Então, de todos os lugares, nós temos pessoas que estão nos acompanhando, ligada diretamente nesta live, e junto tem aprendido, tem adorado a Deus, tem se aproximado, né, da presença do Espírito Santo de Deus e da palavra. Você é nosso convidado, é muito bem-vindo. Sabemos que o tempo tem sido difícil para muitos, mas é neste momento, nesses pequenos cultos, nesses pequenos períodos que Deus pode ter uma palavra para você, para a sua vida. Nós queremos desde já iniciar com uma oração e já pedir aos irmãos que estejam orando por aqueles que estão debilitados, que estão internados, familiares próximos. Hoje tivemos a notícia do pastor Sebastião, um pastor vice-presidente da CGADB, pastor presidente de Mato Grosso, né, que veio a falecer. Deus esteja confortando a família. Também a nossa avó, da irmã Giovana, como nós já ouvimos nos áudios que foram mandados no grupo da igreja, não a Giovana da Márcia, tá bom? Mas sim a Giovana da nossa família, que teve aí, que veio a óbito devido ao coronavírus, né? E Deus esteja confortando a todos, tá bom? Vamos fazer uma oração. Depois dessa oração, a irmã Denise estará juntamente com a banda louvando 2 hinos e depois já passaremos para a palavra. Amado Deus e eterno Pai, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça e te louvamos por mais essa noite que o Senhor nos concede. Pai, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos diante, ó Deus, da Tua casa, aqueles que estão também nos ouvindo, nos assistindo, que o Teu Espírito Santo possa abrir as janelas do céu, derramar bênçãos, derramar graça, derramar virtude do alto sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho. Deus, nós estamos pedindo que o Senhor possa também confortar a família daqueles que têm perdido entes queridos, ó Pai, por causa dessa pandemia que tem assolado o nosso país. Em nome do Senhor Jesus Cristo, conforta, Deus, porque nós sabemos que o Teu Espírito Santo consola, conforta, renova as forças, os ânimos. Também aqueles que estão internados, nós pedimos a Ti, Deus, entra com providência nessas vidas, trazendo cura, trazendo conhecimento de quem Tu és, ó Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, fica conosco desde já. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, há dias eu tenho uma palavra no meu coração e eu estive verificando e foi até o texto que leram na escola dominical, foi até a lição que foi ministrada. Mas já fazia dias, até antes, que uma palavra da parte de Deus tocava em meu coração.
em Gênesis 26. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos para a nossa breve meditação na noite de hoje. Gênesis capítulo de número 26. Inclusive foi abordado alguma coisa concernente aos Gênesis 26 na escola bíblica dominical. Mas antes disso, o Senhor tinha gerado algo no meu coração. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 26. Eu vou ler alguns versículos somente. Versículo de número 12. Versículo de número 14. E versículos de número 20 e 21 e 22. Versículo de número 12 do livro de Gênesis, capítulo 26, diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo de número 14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Versículo de número 20, diz assim: E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Porque isso chamou o nome daquele poço, Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, porque significa inimizade. Versículo 22. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reabote, e disse: Porque agora nos alagou o Senhor, e crescemos nesta terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, o livro de Gênesis é um livro que particularmente eu gosto muito, porque ele nos dá toda a origem, todo o início da humanidade, da nação de Israel. É sabido por todos vós que no capítulo de número 12, Deus fala com um homem chamado Abrão, ali na terra de Ur dos Caldeus. Ele faz uma promessa de que ele seria grande sobre a terra, a sua descendência, e através da sua descendência, muitos seriam abençoados. Nós entendemos que a obra que Deus tinha na vida de Abrão era fazer dele uma grande nação, trazer da descendência de Abraão o povo de Israel e, por consequência, o desejado de todas as nações, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia vai nos informar que Abraão ele cresce na terra, ele prospera. A Bíblia diz que ele teve um problema com a sua esposa, no qual ela era estéril, mas Deus fez promessa de que do ventre da sua esposa ele teria um filho. E nós conhecemos a história que a Bíblia diz que quando ele já não acreditava, quando já lhe faltava todo tipo de recurso, aos 100 anos de idade, a Bíblia diz que Abraão ele tem um filho, e este filho é chamado Isaque. O nome Isaque tem o significado de sorriso ou riso, alguns colocam como alegria. Isaque, ele foi o filho da promessa, ele foi a materialização da promessa de Deus na vida de Abraão, que na descendência de Abraão Deus faria uma multidão. A Bíblia nos revela isso, que através de Isaque Deus iria fazer uma multidão, uma poderosa nação. E a prova começou quando Deus abriu a madre, o ventre, aleluia, de Sara, e esta concebeu, ainda sendo estéril. Deus deu a ela a possibilidade de ter um filho. Isaque, é muito lindo essa história, falar sobre ele nesta noite, porque ele nasceu fruto de uma ação divina. Deus assim permitiu que ele nascesse. Ele foi fruto de um milagre. Isaque teve seu pai Abraão, um homem de muito exemplo, um homem que é um exemplo, é um pai da fé. Mas eu quero nesta noite nos falar acerca de Isaque. Isaque teve algumas experiências com Deus. A Bíblia nos revela que Isaque, quando casou-se com Rebeca, Rebeca também era estéril.
Mas ele, não desistindo de Rebeca, a Bíblia diz que ele orou por pelo mínimo 20 anos, ou 20 anos de oração aproximadamente. Aos 60 anos de idade, a Bíblia diz que ele teve 2 filhos. Deus deu a ele esta possibilidade, ter filho, ainda que a sua esposa também se encontrava estéril. Deus abriu a madre da sua esposa. Isaac começou a crescer, Isaac se casou. A Bíblia vai nos dizer, uns capítulos antes do capítulo 25, no capítulo 26, que um dia Abraão está para falecer. E a Bíblia diz que ele começa a repartir as suas posses para os seus filhos. Os outros filhos que ele teve de outro casamento, a Bíblia diz que ele deu presentes. Mas para a vida de Isaac, a Bíblia diz que ele deu tudo o que tinha. Ele deu tudo o que tinha, tudo o que ele conquistou. Abraão deu para Isaac. Um homem tão próspero, passou tudo o que tinha, tudo o que conquistou para Isaac. Para os outros irmãos, ele deu somente, aleluia, presentes. A Bíblia vai nos informar que Isaac começou também a prosperar. A Bíblia nos informa que após a morte de Abraão, Isaac vai para um lugar chamado Lai-Hol. Em algumas traduções bíblicas, está escrito Bir-Lai-Hol. Em capítulo 25 de Gênesis, versículo de número 11, Isaac habitou neste lugar. Eu pesquisei um pouco acerca deste lugar que Isaac ficou por algum tempo, ou por alguns anos. A história bíblica, e esta bíblica vai nos informar, baseada nos textos bíblicos, que este lugar onde Isaac ficou, era um lugar muito bom. Por isso que ele ficou ali, em Lai-Hol, ou em algumas traduções, Bir-Lai-Hol. Essa tradução bíblica pode ter uma variante do termo, mas eu vou simplificar. Ele ficou em Lai-Hol. E quando ele ficou ali, a primeira vez que este lugar se apresenta na Bíblia, a Bíblia vai nos informar que foi quando, lembra quando, aleluia, a escrava de Sara fugiu, Agar fugiu para o deserto. Quando ela fugiu para o deserto, todos conhecem a história, e ali havia um poço. Aquele lugar ali onde tinha aquele poço, é esse lugar chamado Lai-Hol. Era um lugar que havia um poço, era um lugar que havia água. Segundo alguns historiadores, vai nos dizer que Isaac quis ficar ali porque era um lugar bom, era um lugar propício para fazer a sua plantação, para colher, para prosperar, para dar água ao seu rebanho, às suas ovelhas, ao seu gado. O que eu acho interessante nisso é que Isaac ficou ali por muito tempo, e neste lugar onde Isaac ficou, ele prosperou, ele cresceu muito mais daquilo que ele tinha adquirido, ele conseguiu multiplicar o que tinha, ele conseguiu prosperar. Parece que Isaac entra naquilo que nós chamamos de uma zona de conforto. Parece que Isaac, eu me vejo, quando eu olho para esse texto, e vejo que Isaac, ele entrou numa zona de conforto, como se ele estivesse num local em que ele tinha de tudo. Ele conseguia ter alimento para os seus animais, ele conseguia sustentar os seus animais, ele conseguia sustentar a sua família. Ele ficou ali por alguns anos naquele lugar, mas a Bíblia Sagrada vai nos informar que certa feita, no capítulo de número 26, que é o texto desta noite, no versículo de número 1, a narrativa diz que havia fome na terra. Em outras traduções diz que houve fome naquela região. A fome que se apresentou ali, aleluia, trouxe escassez sobre aquela região. Ou seja, aonde Isaac estava, que era um lugar aonde ele tinha recurso, aonde ele conseguia se sustentar, aonde ele tinha estabilidade, fora atingida. E por causa disso, Isaac teve que sair da onde estava, porque senão ele ia perecer, senão a sua casa ia perecer, senão os animais que ele tinha iam morrer. Isaac teve que ter uma atitude. Isaac teve que sair do lugar aonde ele estava, em Lai-Hol. Ele só saiu de Lai-Hol, ele só saiu de lá. Obrigado. Glória. Ele só saiu de Lai-Hol por causa da escassez. Se não fosse a escassez, Isaac continuaria ficando lá. Por quê? Porque o lugar era bom, o lugar tinha recurso, ali ele conseguia ter estabilidade, mas ele teve que sair porque a escassez chegou até aquele lugar. Quando eu olho o livro de Gênesis, eu acho lindo que a primeira escassez que a Bíblia nos revela, o primeiro período de fome na terra, está no capítulo de número 12, quando ainda Abraão estava começando
começando a andar com Deus. A Bíblia diz que ele teve fome na terra. Aquele período de fome foi o primeiro período que a Bíblia Sagrada nos revela acerca de escassez, acerca de fome. Agora, o segundo período que a Bíblia nos revela está no capítulo de número 26, ou seja, já houve fome num período antes que Isaac estava vivenciando, mas foi na vida, na presença de Abraão. Foi Abraão que vivenciou isso, para Isaac não. Isaac nunca viveu isso, mas lá atrás já houve períodos de escassez, lá atrás já houve períodos de crise, lá atrás houve períodos de grande fome na terra, mas quem vivenciou isso foi Abraão. Isaac ainda não tinha vivenciado esse período de crise. Isaac talvez só ouviu falar que algum dia atrás houve fome na terra, mas ele não tinha vivido essa experiência. Então, no capítulo de número 26, é a segunda vez que desce fome, olha lá, é a segunda vez que se manifesta fome sobre a terra. Era algo novo para Isaac. Entenda-me bem, você que está me ouvindo aqui nessa noite. Era algo novo para Isaac, mas não era algo novo sobre a terra. Era algo novo na existência de Isaac, mas não era algo novo sobre a terra. Abraão já tinha vivido isso, agora Isaac estava vivendo, era algo novo, uma fome na região. Isaac então teve que sair de Lai-Rol. Por quê? Porque senão ele iria perecer. Aqui eu já abro um parênteses para dizer algo nesta noite. Existem pessoas que estão conformadas com o momento que estão vivendo, um momento de paz, um momento de alegria, um momento onde tem todos os recursos que ele necessita. Tem pessoas que estão vivendo um momento muito bom na sua vida, ou estavam vivendo, mas de repente a escassez, de repente a crise bateu na porta, e ele se vê agora num momento em que ele precisa fazer alguma coisa, senão ele vai perecer. Escute isso aqui que eu estou falando, que é algo sério que o Senhor falou no meu coração. Muitas pessoas no momento de crise vai sair do comodismo. Muitas pessoas no período de crise vai sair da zona de conforto. Ou seja, a crise que se estabeleceu naquela região tirou Isaac da zona de conforto. Pegue isso nesta noite que eu estou profetizando. Tem gente que vai sair da zona de conforto, Alex. Tem gente que a vida dele estava muito boa, era muito glória, era muito aleluia, estava vivendo no automático, tinha tudo, não tinha falta de nada, mas a crise bateu na porta. Ele vai ter que sair da zona de conforto, porque se não sair, o que vai acontecer? Ele vai perecer. Tem gente que estava na zona de conforto, estava muito bom, mas a crise bateu e não pediu licença. Não estava nos planos de Isaac viver um período desse. Isaac teve que sair. A primeira coisa que eu aprendo é que a crise vai tirar pessoas da zona de conforto. Segunda coisa, se Isaac estava em Lai-Rol, ele teve que sair, ele teve então que se movimentar. A segunda coisa que eu aprendo, a crise vai nos ensinar a se movimentar. Parado não podemos ficar, estagnados não podemos ficar. Acorda, é tempo de nós sairmos da zona de conforto, é tempo de nós nos movimentarmos para que não pereçamos. Talvez alguém está me ouvindo aqui nessa noite. Talvez você queria ouvir outra coisa, mas eu estou dizendo, a crise tem muito a nos ensinar. Primeiro, nos tira da zona de conforto. Segundo, nos faz movimentar. Isaac era esperto, porque ele saiu e se movimentou à procura de recurso. Era um pai de família. Era o líder da sua casa. Não tinha mais o papai Abraão. Agora era ele Deus e Deus e ele. Ele era o líder da sua casa, agora ele era um patriarca. E tem gente que não tem chamado a responsabilidade sobre si. Tem gente que está olhando, esperando de alguém uma resposta. Tem gente nesse momento de crise, Alex, que está esperando do governo, está esperando em A, está esperando em B. Querido, é tempo de você escapar pela sua vida. Sai da zona de conforto, se movimenta, busca recurso, porque Deus vai bradar. Isaac saiu de Lai-Rol. Aí o texto vai dizer, capítulo 26, que ele foi para Gerar por causa da fome. Ele não foi para Gerar, que era uma terra dos filisteus, a passeio.
Não foi para turismo, para conhecer, não. Ele só foi até Gerar por causa da fome. Ele saiu do ponto A e foi para o ponto B por causa da crise. Quando ele vai para Gerar, uma das coisas que eu acho muito lindo quando eu falo sobre isso, é que ele foi para Gerar, porque se você for buscar a vida de Isaac e a família de Isaac, lá atrás, o pai de Isaac, Abraão, fez uma aliança, fez um acordo com os filisteus, com Abimeleque. Eu não quero aqui dizer se esse Abimeleque é o mesmo, alguns vão dizer que não era. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Alguns acreditam que era uma dinastia, mas uma coisa é certa, os filisteus nesta época não eram inimigos, não era. No período patriarcal, os filisteus não eram inimigos do povo hebreu, não, de Isaac, dos patriarcas, não. Neste período, os filisteus não eram. Era o que então? Parceiros. Era o que então? Companheiros. Era o que então? Amigos. Por quê? Não tinha guerra entre eles. Havia um acordo que Abimeleque falou para Abraão: olha, que você possa usar de benevolência para com a minha descendência, com a minha casa. Não havia briga com eles. Não havia discórdia. Havia um companheirismo. Então Isaac pensou: tem fome na terra. Para onde eu vou? Atrás dos meus amigos. Atrás dos parceiros. Atrás de alguém que um dia nos ajudou, que meu pai conhece. Eu vou para lá. Quando ele chega em Gerar, alguns historiadores vão dizer que quando ele chega em Gerar, ele primeiro observa. E ele, observando, percebeu que Gerar também estava atingida pela fome. Oh, glória! Gerar não estava boa para o plantio. Gerar também, embora era uma terra dos filisteus, era muito próximo da onde Isaac estava. Então a fome também atingiu ali. Quando Isaac chegou, pensando que estava tudo bem, pensando que ia chegar lá, ia ter recurso, ia ter como sair da situação, ia conseguir ter estabilidade. Quando ele chega, a situação também é difícil. Aí eu acho lindo porque o versículo 2 vai dizer: e apareceu o Senhor, ó glória. Quando ele chega em Gerar, Alex, ele percebeu que a situação é difícil. Aí Deus aparece, versículo 2, Deus aparece. Irmão, entenda uma coisa aqui, aprende isso dentro da Bíblia Sagrada. Deus é um ser divino que pouco fala. Deus é um ser divino que muitas das vezes ele pouco aparece em ação. Mas quando ele fala e quando ele aparece com objetivo. Deus não apareceu para Isaac por aparecer. Alguns vão dizer que aqui é uma teofania, é uma aparição de Deus física. Deus se faz perceptível. Deus apareceu num período de crise. Deus apareceu num período de grande escassez. Pega isso aqui. É nos períodos mais difíceis. É nos períodos mais trágicos da nossa existência que Deus dá preferência para aparecer. O que significa aparecer? Se fazer perceptível. Se fazer notório, notável. É neste momento mais difícil, crê você ou não, Deus vai se manifestar de uma maneira perceptível. Eu tentei buscar, irmão, Alex, e percebi que essa experiência é nova para Isaac. Deus havia aparecido para Abraão, mas para Isaac não, então era algo novo. Oh glória, oh glória. Oh glória, você que está na sua casa nessa noite, se prepara para ter experiências extraordinárias com Deus. Urachou, ele cai, ele buriacel, ele calamandara saia. Eu estou em crise, mas você não está com o céu fechado sobre você. Nós estamos vivendo um período de crise, mas o céu ainda está aberto e Deus se relaciona com os seus. Oh glória, oh glória. Deus dá preferência para aparecer nos momentos mais difíceis. Eu fui ler. Teve uma teofania de Deus na parte da vida de Abraão, Alex, igreja, que me chama a atenção. Capítulo 18. A Bíblia diz que Abraão estava sentado na porta da tenda. Na porta da tenda.
Sara talvez trabalhando dentro da tenda. Aí a Bíblia diz que ele está olhando para o chão talvez. De repente aparecem 3 seres em direção a ele. Aí alguns vão aplicar que daqueles 3 seres, 2 eram anjos. E um daqueles 3 era uma teofania. Era Deus se manifestando. Por quê? Porque depois o texto vai dizer que 2 daqueles vão até Sodoma e Gomorra e destrói a cidade. Mas um chega até ele e conversa. Ali é uma aparição de Deus, ou de Jesus no Antigo Testamento. É uma teofania. O que eu acho lindo é que a narrativa do capítulo 18 vai nos dizer a revelação. Olha o que a Bíblia diz, que quando ele estava na porta da tenda, no aquecer maior do dia, a Bíblia faz questão de dizer que quando ele estava na porta da tenda, ela diz que era no aquecer maior do dia. Em outras traduções bíblicas, no meio-dia, Deus apareceu para Abraão. Oh glória, oh aleluia. O que significa isso? Todos nós sabemos que o meio-dia é o sol mais quente, Alex. O sol do meio-dia é o sol que mais queima e arde no corpo. O sol da meio-dia é o que mais traz fadiga. Você não entendeu? No momento de mais calor, no momento de mais fadiga, no momento mais insuportável do dia, Deus apareceu para Abraão. No meio-dia, Deus apareceu para Abraão. Pega isso aí nessa noite. Pega isso aí nessa noite para você. É no meio dessa situação que Deus vai aparecer. É no momento que as coisas aquecem. É no momento que as coisas ficam insuportáveis, insustentáveis, é que Deus decide aparecer. Oh glória, oh aleluia. Deus apareceu e o Senhor falou, porque Deus se comunica, porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele fala, Ele se comunica. E quando Deus fala, olha o que Deus no texto diz. Deus diz assim, olha, não desças ao Egito. Deus vai dizendo não, logo de cara, não desças ao Egito. A conversa começa assim, ei, não desça ao Egito. Deus não perguntou, olha, se você quiser ir para o Egito, não vai. Se porventura você está pensando nisso, deixa isso de lado. Não, Deus foi enfático, não desças. A pergunta que não quer calar, como que Deus sabia? Se Isaac não falou, porque eu entendo que Deus, segundo a Bíblia nos revela, Ele é onisciente, todo, ciência, toda ciência. Deus sabe o que eu penso, sabe o que você pensa, antes mesmo que nós pronunciamos alguma coisa, Deus sabe, antes mesmo que escrevemos num papel um projeto, Deus sabe, aleluia. Salmo 139 diz, antes que eu fale alguma coisa, o Senhor entende, antes que saia uma palavra dos meus lábios, o Senhor conhece. Oh glória, oh aleluia. Você não entendeu? Isaac tinha um plano. Qual era o plano? O plano B, vou para Gerar. Plano A, se lá não estiver bom, vou para o Egito. Ele tinha um plano. Oh glória, oh aleluia. Deus falou comigo nessa tarde. Deus falou comigo nessa tarde. Uma das coisas que Deus me falou, filho, tem gente que começou o ano com um plano. Oh glória. Começou, Alex, com esse ano com um plano. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer uma outra formação, eu vou casar, eu vou trocar de emprego, eu vou trocar de possante, eu vou mudar para tal lugar, eu vou comprar uma casa própria. Mas no meio da crise, Deus chegou dizendo, esse plano aí não dá não, o plano que vai dar certo é o meu para a tua vida. Deus tem um plano. Deus tem um plano. E cá para nós. O plano de Deus é melhor. O plano de Deus vai além dos nossos. Isaías disse que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os pensamentos e meus planos são mais altos que os vossos.
Os pensamentos, os planos de Deus vai além dos nossos. Os nossos é pequeno, os de Deus são grandes. Quando Deus chega e fala, ei, o teu plano deixa de lado, Isaac. O teu projeto abre mão. Eu tenho um plano. Não vai para o Egito. Habita na terra que eu te mostrar. Fique na terra. Que terra? Gerar. Alguns historiadores vão dizer que a terra do Egito naquela época não sofreu com a crise. Havia recurso, por causa que o rio Nilo trazia recurso para o Egito. Ele pensou, vou para o Egito porque lá tem recurso. Deus falou, não. O teu recurso não vem do Egito, ó glória. O teu recurso não vem do Egito, Deus diz nessa noite. O teu recurso não virá do Egito. O teu recurso virá da minha parte. Assim diz o Senhor. Aí nós conhecemos o versículo 4, 5, não vou falar sobre isso. Deus falou para ele, habita na terra, fique na terra. Está difícil? Tá, mas fica. Aí o versículo 6 diz, e assim habitou Isaac em Gerar. Isaac habitou em Gerar com uma palavra liberada. Qual é? Sou contigo. Qual é? Vou te prosperar. Qual é? Vou multiplicar. Qual é? A terra é sua. Ele ficou na terra embaixo de uma palavra. Nós não estamos à mercê da situação. Olha para mim aqui nessa noite, você que está aí. Nós não estamos como um barco à deriva. Nós não estamos sem rumo. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma orientação de Deus. Nós estamos firmados nas suas promessas. E assim habitou Isaac em Gerar. Quando ele habita em Gerar, olha, agora eu tenho que falar uma coisa negativa. A primeira, ele saiu da zona de conforto. A segunda, ele se movimentou. A terceira, ele ouviu a voz de Deus, obedeceu. Mas a parte negativa de Isaac, eu tenho que falar sobre isso, irmão. Qual é? É que ele mentiu. Um camarada que Deus falou com ele, mentiu. Ele mentiu, a Bíblia diz assim, versículo 7, que ele falou para a sua esposa, que era muito formosa, olha, se porventura perguntarem quem é você, você fala que é minha irmã. Mas era esposa. Porque ela era formosa, ele pensou que os homens poderiam matá-lo, por causa de sua esposa, Rebeca, que era muito formosa. Aí o texto vai dizer, que ele habitou, olha o que o versículo 8 vai dizer, que ele habitou ali por muito tempo. E ele habitou por muito tempo, dizendo que a sua esposa era irmã. Não foi só dizer. Ele teve que encenar, Bleno. Ele não teve que somente falar que era esposa, que era irmã dele. Ele teve que fingir ser irmã. Por quê? Porque na presença dos homens, na presença dos filisteus, ele tinha que atuar como irmão, quando na verdade ele era esposo. Isso aqui é forte. Na presença dos homens da terra, ele atuava, dizendo, é minha irmã, artista, digno de Oscar. Na presença dos filisteus, é minha irmã, atuava, é minha irmã. Em casa, esposa, fora, irmã. Em casa, esposa, dentro, a realidade, fora, atuava. Ai, meu Deus do céu, tem gente que atua ser uma coisa que não é. E isso é negativo. Isso não é bom. Porque isso traz consequências. Isso é um pecado. A mentira nunca nos levará a lugar nenhum. A mentira tem prazo de validade. A mentira, uma hora ou outra, é descoberta. O texto diz que ele ficou muito tempo na terra dizendo, é minha irmã. Em casa é minha esposa. Muito tempo atuando. Mas um belo dia, Bleno, a Bíblia diz que Abimeleque olhou e viu ele brincando com a sua esposa, que ele dizia ser irmã, e ele percebeu que era mentira, que ele estava atuando, que ele estava fingindo ser o que não era.
Pega isso aqui nessa noite, você que está me ouvindo. Não finja ser o que você não é. Para de atuar. Uma hora ou outra a máscara vai cair. Uma hora ou outra a situação vai ser revelada. A mentira tem prazo de validade, seja verdadeiro. E qual foi a tapa na cara de Isaac? Foi quando Abimeleque chamou ele e disse: de fato, ela é tua esposa. Por que tu fizestes isso? Eu pensei que vocês poderiam me matar. Aí ele disse: olha, ninguém toca na vida dele, ninguém toque na vida da sua esposa. Em outras palavras, ninguém iria fazer mal para você. Ou seja, não precisava mentir. Não precisa mentir para chegar a lugar nenhum. Não precisa mentir para chegar em cargo. Não precisa mentir para ter oportunidade. Deus tem cuidado da gente. Deus tem cuidado de nós. Vamos lá, versículo de número 12, para nós terminarmos rápido. Isaac naquela terra, Deus disse que iria prosperá-lo. Sim ou não? Sim. Olha o que ele fez, versículo 12. E Isaac semeou. Isaac semeou na terra. O que é semear? Semear é um trabalho. Semear é você cultivar a terra e plantar, esperando posteriormente o resultado. Deus disse que iria prosperar, sim ou não? Sim. Mas Isaac teve que trabalhar. Ai, meu Deus. Tem gente dizendo: Deus é comigo. Deus falou que vai me levantar. Deus falou que vai me prosperar. Deus falou que vai fazer algo extraordinário na minha vida. Tudo isso é verdade, mas você e eu precisamos trabalhar. Precisamos tirar, aleluia, arregaçar as nossas mangas. Precisamos suar a camisa. Precisamos trabalhar na terra. A promessa está de pé, mas nós precisamos trabalhar, semear. O problema é que esses dias eu estava conversando com uma pessoa, alguém falou assim: Roger, nós só trabalhamos por causa de Adão. Eu falei: por causa de quem? Por causa de Adão. Se não fosse por causa de Adão, a gente não trabalhava. Eu falei: mentira. O homem já trabalhava antes de Adão pecar. O texto diz que quando Deus colocou o homem na terra, antes de pecar, Deus falou assim: zele pela terra e lavrai a terra. Guarde o jardim e lavrai. A diferença é que antes de pecar, o homem trabalhava não para se sustentar. Era uma atividade, Alex, que não dependia do seu sustento. Deus colocou o homem para ser ativo. Deus não colocou o homem no jardim para ficar só gozando do jardim. Olha que coisa linda, de cabeça para cima. Não! Deus deu o jardim e falou: zela, eu te dei, então zela. Lavai a terra, ou seja, semeie na terra, plante. A diferença é que o homem não plantava para comer, para se sustentar, porque o jardim dava tudo. Mas quando o homem pecou, aquilo que era espontâneo, que tinha fartura, o homem agora tinha que correr atrás para ter. Aí Deus falou: comerás do suor do teu rosto. A diferença é que agora nós trabalhamos, Alex, às vezes 12 horas, como você, como eu, como muita gente aqui, que às vezes fica virado para sustentar a nossa casa, porque se nós não trabalharmos, ninguém come. Então o trabalho hoje, nós trabalhamos para se sustentar. Então o trabalho dignifica o homem, o trabalho é bíblico. E Deus está dizendo aqui nessa noite: trabalhe, meu filho, trabalhe em prol da tua casa, trabalhe em prol do reino de Deus, porque eu vou prosperar as obras das tuas mãos. Não há como termos crescimento sem trabalho. Não há como alcançarmos prosperidade sem fazermos alguma coisa. Não é tempo de ficarmos de braços cruzados. É tempo de arregaçarmos as mangas. É tempo de nós trabalharmos em meio à crise. Eu vou liberar uma palavra porque eu já não posso mais prosseguir. Eu quero que você escute aí nessa noite, você que está na tua casa, independente do ambiente, independente das dificuldades, independente de tudo que tem acontecido, Deus está dizendo nesta noite: meu filho, trabalhe. Meu filho, trabalhe. Trabalhe em prol da tua casa. Trabalhe em prol do meu
meu reino, trabalhe em prol das minhas coisas, porque eu vou prosperar você na terra. Aí a Bíblia diz que semeou Isaac naquela mesma terra e colheu no mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoou. Eu fui ler e alguns dizem que esse termo, colher 100 medidas, é no figurado. Ou seja, é que ele colheu muito mais do que ele semeou. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. A matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é diferente. Aí o texto termina dizendo, porque o Senhor abençoou. Sabe o que significa abençoar? Autorizado para prosperar. Em meio à crise tem gente que vai se reinventar. Em meio à crise tem gente que vai dizer, nunca vivi um período tão bom na minha vida, nunca conquistei tantas coisas como neste período. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa. Louve ao Senhor, adore o Senhor nessa noite. Fique com esta palavra. Deus vai te abençoar na terra, em o nome de Jesus. Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse para vocês que estão nos assistindo que Deus tinha uma palavra para você, para a sua vida e para a sua casa. Palavra gloriosa essa, irmão. Fica em Gerar, porque é lá que Deus vai fazer você prosperar. E eu estava ontem sentado na mesa do trabalho com o meu colega dizendo, rapaz, eu acho que eu estou pensando fazer isso. E Deus hoje está vendo como Deus trabalha? É assim que Deus trabalha em nossas vidas, vai falando conosco, conversando, vai orientando. Deus abençoe você que esteve presente conosco. Nós tínhamos mais um louvor, mas como nós temos um outro culto que vai iniciar com uma outra igreja do nosso campo, para não interrompermos, nós vamos terminar. Eu sei que vocês estavam com vontade de ouvir mais a irmã Denise, então na quarta-feira a irmã Denise estará aqui para louvar mais uma vez para vocês. Amém? Deus abençoe todos que estiveram presentes, irmã Ivaneide, a nossa irmã, nossa pastora Zeni, o nosso pastor que deve estar assistindo, Viviane de Jesus, todos que estão aqui, a Adriana, a Alvino, um grande abraço, a Ariane, Lucinéia, todos que estavam presentes nessa live e as salas que estão sendo compartilhadas aos irmãos do Tocantins, da Bahia, sejam abençoados para a honra e a glória do Senhor. Rio Grande do Norte, irmão Bleno está falando, pai do Bleno, um grande abraço, de Rio Grande do Norte, que também está nos acompanhando. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, fiquem com essa palavra, fiquem com esse período de culto na vida de vocês, amém? Estejam ainda orando pela família da irmã Giovana, que é da nossa família, que teve a sua avó que veio a falecer, amém? E os demais que nós conhecemos. Amado Deus e eterno Pai, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graça e te louvamos por mais essa oportunidade de culto que o Senhor, ó Deus, concedeu de estarmos aqui por esse breve período em que sentimos a tua presença e sobre a tua palavra, Deus, para ficarmos assim na posição, porque seremos prósperos conforme a tua palavra, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, a cada um, os familiares da nossa irmã Giovana, Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo que estava nos acompanhando, amém. Só um detalhe, o nosso pastor não pôde vir aqui hoje, amém, mas no próximo culto ele estará. Deus abençoe, fiquem com Deus e tenham uma semana de paz, amém.